Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer a listinha com os últimos livros que eu li e que favoritei nos meses de setembro e outubro. Vocês já sabem que eu tô fazendo isso de 2 em 2 meses, eu trago a listinha dos livros que eu li e que, assim, eu amei. Então, se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui no card para você conferir depois. E se você gosta de vídeo de listas, né, de indicação de livros, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei aqui no vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que também gostam. Bom, então vamos para a listinha dos livros que eu li e que eu gostei, que eu favoritei. Eu li muitos livros esses 2 meses. Ultimamente eu tô lendo bastante, o que é um milagre, porque o tempo tá pouco, mas eu estou conseguindo conciliar trabalho e leitura, então eu tô conseguindo ler muito mesmo. E a lista tá um pouco grande, porque eu só li livros maravilhosos. Foi bem difícil fazer a seleção daqueles que eu vou favoritar, né? Que eu favoritei, quer dizer. E por isso que não teve jeito. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou tentar falar o menos possível sobre cada livro, até porque a maioria eu vou resenhar depois pra vocês. E alguns eu até já fiz a resenha aqui no canal. Então chega de enrolação e vamos pra listinha. O primeiro livro dessa listinha é Maldito Riquinho. Maldito Riquinho é o primeiro livro de uma série, né? The Garage, que é da autora Karina Reis. Eu conheci essa autora lá no Instagram e eu me encantei pela escrita dela, é uma autora nacional, maravilhosa, assim, os livros são bem curtinhos, rápidos de ler, então acho que por isso que eu li muito, e você vicia na conta, você não consegue parar de ler os livros enquanto você não descobriu o que vai acontecer. Em Maldito Riquinho, a gente vai conhecer o Noah Cash, que é o protagonista, mas também a gente vai conhecer todos os membros da banda The Garage que serão protagonistas dos outros livros. Então, a gente vai conhecer Noah Cash, ele se envolveu numa confusão e ele precisa de uma advogada para se sair dessa confusão e não manchar a reputação dele e da banda. E essa advogada vai ser Charlotte Neres, ela é uma mulher forte, independente e é mais velha do que o Noah. O Noah, quando vê a Charlotte, vai se apaixonar por ela. A Charlotte vai tentar a todo custo resistir aos encantos de Noah, né, já que o Noah é mais jovem que ela e ela não quer se envolver emocionalmente com uma pessoa que na cabeça dela é um maldito riquinho, um garoto mimado, que só se mete em confusão, mas ela vai acabar conhecendo o Noah de verdade, vai ver que ele não é nada daquilo que ela imaginava e vai se apaixonar por ele. Então o livro é muito, muito fofo, eu amei demais e quando eu terminei o livro eu já engatei no segundo livro, que inclusive é o segundo livro dessa listinha. Vem Brigar Comigo, que conta a história de Gael Medeiros, né, que faz parte da banda The Garage, e com Amber. A Amber é uma detetive particular que foi contratada pela Charlotte lá no livro 1, né, para ajudar a resolver o caso do Noah. O Gael contrata a Amber para encontrar uma pessoa do passado deles que eles precisam muito saber o que aconteceu com essa pessoa. Não vou dizer muitos detalhes, porque senão eu dou spoiler. Mas acontece que Gael se apaixona por a Amber, só que a Amber é completamente o oposto de Gael. O Gael é divertido, é brincalhão, leva as coisas tudo na brincadeira. Já a Amber é muito séria, coração gelado, não gosta do Gael, odeia as piadinhas dele. Mas, como a gente já espera, eles vão acabar se apaixonando e é muito, muito fofa a história deles. E o terceiro livro dessa lista, que também é o terceiro livro da série The Garage, é Segunda Chance. E nele a gente vai conhecer a história do Liam. O Liam, ele tá revoltado com o mundo, ele não se diverte, ele não é alegre, ele é estressado. E o motivo é que ele perdeu o grande amor da vida dele. Há 5 anos atrás, a pessoa foi embora, que é a Ryan. E a Ryan foi quem o Gael contratou a Amber para que ela encontrasse essa pessoa, né? Então, a gente vai ter ligação de um livro para outro. A Ryan foi embora sem dar explicação nenhuma para o Liam porque que ela fugiu, mas acontece que nesse livro a gente descobre o verdadeiro motivo deles dois terem se separado. Então tem intrigas, tem confusão, tem uma vilã que a gente vai detestar ela desde o primeiro livro, porque a gente já tem ali uma suspeita que ela não é uma boa pessoa lá no primeiro livro. E nesse livro ela é desmascarada, então é muito, muito bom. O quarto livro dessa listinha é Tinha Que Ser Você, e também é o quarto e último livro da série The Garage. Foi bem difícil para mim me despedir dessa banda maravilhosa. Eu fiquei assim com uma ressaca literária terrível, porque eu não queria sair do mundinho da The Garage, é muito, muito bom. Então a gente vai conhecer o último componente da banda que está solteiro por pouco tempo, que é o Matt. E o livro já começa ali com um mistério, porque a gente vê o Matt noivo de uma pessoa, né? A Amy, acho que é Amy o nome dela. E
eu fiquei sem entender muita coisa, porque eu já tinha visto spoiler, eu sabia quem era o protagonista do livro, mas eu fiquei assim, meio, como que ele tá noivo de outra pessoa e não da pessoa que é o protagonista? Mas vamos entender direitinho a história a partir do momento que a gente vai lendo o livro, né? A gente vai descobrindo o que aconteceu. Matt é o paizão da banda, né? Ele é, assim, a pessoa mais séria. E ele tem um segredo, ele guarda esse segredo de todos, da família dele, dos avós, que foi quem criou ele. E da banda. Acontece é que Matt é homossexual e ele tem medo de revelar a sua sexualidade e isso afetar a banda e principalmente dele não ser aceito por os amigos e pela família dele, né, os avós dele. Aí por isso Matt guarda esse segredo. E a pessoa com quem Matt está se relacionando é o Daniel, que é o melhor amigo da Amber, lá do livro 2. Como vocês podem ver, os livros têm ligação, os protagonistas, a gente já conhece ele nos primeiros livros, então é muito bom. Vocês sabem que eu amo um livro que tem série que tem relação de um livro para outro, né? Pois é, então eles estão tendo esse relacionamento em segredo, e aí para ajudar uma pessoa, que é a Amy, Matt acaba assumindo um noivado falso com ela, para ajudar ela. E esse noivado falso pode acabar com o relacionamento dele com o Daniel. Então é um livro, assim, muito, muito emocionante. Eu acho que foi o livro, assim, que eu mais marquei da série. E, assim, que eu mais chorei, porque foi... Além da gente ver como todos os outros protagonistas estão, né? A gente vê, acompanha tudo que o Matt sofre por guardar esse segredo, por não conseguir assumir esse relacionamento. É muito, muito bom o livro. E é claro que é lindo quando a gente vê ali um final feliz dele com o Daniel. Maravilhoso. E agora vamos para o 5º livro dessa listinha. Lembrando que eu não estou colocando aqui do que eu mais gostei porque eu menos gostei. Eu já falei isso em outros vídeos. Aqui é os livros que eu li, na ordem que eu realmente li. Então, por isso que os 4 primeiros livros que estão nessa listinha são os da banda The Garage, né? A série The Garage, porque foram os primeiros livros que eu li no mês de setembro. E, claro que eu tenho o meu favorito daqueles 4 livros, mas eu não poderia deixar nenhum de fora dessa lista, porque eu favoritei os 4. Eu amei demais, quase que eu não consigo superar. Mas aí vem Pelo Amor de Cassandra, que me tirou da ressaca literária. O último livro dos Raven News, que não é mais o último livro, né? Eu pensei que esse seria o último livro, mas agora foi anunciado o último livro da série, né? O 7º livro, que já tá até em pré-venda. Eu ainda não comprei, mas eu tô querendo comprar o quanto antes. Apesar de que eu tô um pouquinho preocupada, né? Porque não vai ter nenhum Raven New como protagonista, mas, segundo a sinopse, a gente vai ver muito dos Raven News. Então eu quero para completar a coleção e também para finalizar, né, a série. Mas vamos voltar para cá, pro livro, né, que é Pelo Amor de Cassandra. Esse livro é maravilhoso, sério. Eu já fiz a resenha até do 5º livro, né, que é Uma Herdeira Apaixonada, e eu tinha falado para vocês que eu não tinha conseguido decidir qual era o melhor, se era o livro do O Interbone com a Ellie, né, que é o 2º livro da série, fazendo um 2º livro da série, ou se era o 4º livro quando eu li, né, que é Um Estranho Irresistível, que era do Ita com Geralt, né, a médica. E aí eu pensei que já tava ali uma indecisão muito grande, eu não consegui escolher qual o meu favorito dos dois, então eu coloquei os dois como favoritos e veio Pelo Amor de Cassandra, que, sério, eu não sei, não consigo mais separar qual é o meu favorito, não consigo decidir. Os 3 são meu favorito e pronto, não vou escolher apenas um. Bom, aqui a gente vai conhecer a história da última Raven New solteira, né, que é a Cassandra, e era exatamente a que queria se casar, né, desde o primeiro livro a gente vê que a Cassandra, ela quer casar, ela quer ter uma família, ela quer cuidar de um lar, e foi a última a se casar, porque ela não conseguiu encontrar ninguém que chamasse a atenção dela, nenhum pretendente que ela realmente gostasse, né? E no casamento de Pandora, a gente vê a Cassandra triste por essa razão, né? Por não ter conseguido casar ainda, e também por perder a irmã gêmea dela, né? Que vai morar agora longe dela, né? Vão se separar. E também a gente vai conhecer mais sobre o Tom Severin, que a gente já viu ele nos outros livros, né? Ele é amigo do Devon, do Ash e do Interbone, e nesse livro a gente vai conhecer muito, muito, muito do magnata das ferrovias, né, o Tom Severin. E é sério, eu amei demais esse casal. O Tom vai fazer de tudo para conquistar a Cassandra, mas ele diz que não pode dar o que ela realmente quer, que é um casamento em que o marido dela venha se apaixonar por ela, venha amá-la. Ele disse que isso ele não pode dar para ela, ele pode dar qualquer coisa, porque ele é muito rico, né, milionário, mas o coração dele está fechado para o amor e ele não vai se apaixonar por a esposa dele. E essa é a razão que faz com que eles não se casem tão rápido, né? Sem falar que o Ash e o Devon são contra o casamento, porque eles conhecem o Severin. E o Severin, ele não é uma pessoa boa, ele é um homem frio
e que não pensa em ninguém quando ele quer atingir um objetivo. Não importa que a gente esteja na frente dele, se estiver atrapalhando, ele vai tirar aquela pessoa do caminho. E por essa razão, Denver e Ash não quer que ele se case com a Cassandra. Gente, eu não vou falar mais sobre esse livro, porque eu tô fazendo a resenha, né, de todos os livros e só falta esse livro aqui para resenhar. Então, em breve, a resenha dele completa sai aqui no canal. Mas esse livro é maravilhoso, eu recomendo demais. O sexto livro dessa listinha é Segredos de uma Noite de Verão. O primeiro livro da série As Quatro Estações, também da Lisa Kleypas. Lisa Kleypas entrou para minha lista de autoras favoritas, vocês sabem disso, eu só tô lendo muito livro dela, já falei muito dela aqui no canal. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a Annabelle e o Simon. A Annabelle, ela é uma jovem da aristocracia e ela quer se casar com a aristocrata. Acontece que a família dela está falida e eles não têm dinheiro para o dote dela. E sem um bom dote, ela não vai conseguir arranjar um bom casamento, né? Um bom pretendente. E por outro lado, a gente conhece o Simon. Simon é filho de açougueiro que conseguiu subir na vida através de seus esforços, então ele é muito, muito rico agora, mas não é bem visto pela aristocracia. E por essa razão, Simon não é visto como um bom pretendente para as moças da aristocracia, inclusive para Annabelle, que detesta tudo que ele representa. Simon também não gosta de Annabelle porque ela também representa o que ele não gosta, aquela mulher fútil da aristocracia que só vai se casar por dinheiro. Então eles têm ali uma briga. Inclusive eu falei desse livro no vídeo de Casais, Cão e Gato, se você não assistiu, vou deixar linkado aqui nos cards. Falei mais detalhado dele, porque eles vão brigar bastante por essa razão. Eles vão se odiar, mas vão acabar se apaixonando. E o livro é maravilhoso. Também não vou falar muito dele, porque logo eu vou trazer a resenha dele e da série toda, quando assim que eu ler, né? Porque eu só li esse livro até agora. O sétimo livro dessa listinha é uma das minhas melhores leituras do ano. Quando eu fizer o vídeo de melhores leituras do ano, esse livro vai estar, porque ele é, assim, maravilhoso, gente. O Farrapo, um livro nacional, que eu li também em parceria e eu me apaixonei pela história. Foi outro livro que me deixou de ressaca literária, porque eu não conseguia superar o fim do livro. Inclusive, estou ansiosíssima pelo segundo volume, né? Porque vai ter o livro 2 de O Farrapo. E eu estou, assim, ansiosíssima para ler. Bom, nesse livro a gente vai conhecer a história de Lara e Samuel. Lara vive no século XXI, né? Então ela está aqui no presente. E ela vai para uma viagem. Essa viagem, ela vai para tentar reacender a chama ali do casamento. O casamento vai mal, então Lara é casada, vai para essa viagem com o marido como se fosse uma segunda lua de mel. Acontece que eles vão para um parque e ela vai fazer uma viagem de trenó. E nessa viagem de trenó, ela leva um acidente, cai e bate com a cabeça. E quando Lara acorda, ela está em um lugar totalmente diferente do que ela estava. Ela não está mais em Gramado, pelo menos não no século XXI. Lara viaja para o passado. Ela vai para o século XIX, mais especificamente para o ano de 1835, que foi o ano em que aconteceu a Revolução dos Farrapos. E quando Lara acorda, ela está numa carroça com um monte de gente estranha, inclusive um homem que ela nunca viu na vida. Esse homem é o Samuel. E essa carroça onde Lara está, ela é atacada pelos soldados imperiais. Nesse ataque só sobrevive o Samuel e a partir daí ela segue viagem com ele por umas estradas completamente estranhas que ela nunca tinha visto na vida. E ela começa a juntar as coisas. Soldados imperiais, o lugar que ela está era para estar todo pavimentado, era para estar cheio de prédios e não existe isso. O que é que está acontecendo? Ela fica assim em choque, sem saber, sem entender direito o que está acontecendo. E tudo é revelado para ela, melhor, cai a ficha dela quando ela pergunta a Samuel em que ano eles estão e ele diz para ela o ano, né? Então ela cai a ficha dela, ela percebe que ela voltou para o passado, que ela não tem como voltar para o lugar do acidente e encontrar o marido e a família dela, que ela está em um lugar completamente diferente, em um ano completamente diferente, a família dela nem nasceu ainda. E aí, agora, a única pessoa que Lara tem na vida é Samuel. Uma coisa interessante no livro é que é um romance histórico, então a gente vai ver exatamente como era o Brasil naquela época, um Brasil escravocrata, a Guerra dos Farrapos, como ela realmente aconteceu. Claro que a gente só tem o início da guerra nesse primeiro livro, eu creio que no segundo livro a autora vai trazer mais detalhadamente a guerra em si. Então a Lara que viveu no presente, que não chegou a ver, né, que não chegou a conhecer o Brasil nessa situação, ela vai voltar e ela vai ficar em choque quando ela vê como os negros eram tratados, como ela vê como as mulheres eram tratadas, né, ela tem que se adaptar a essa nova realidade. A
partir de agora, ela é uma mulher do século XIX, ela tem que se comportar como uma mulher do século XIX. E essa aventura deles na estrada vai fazer com que ele se apaixone. Samuel, de cara, quando conhece Lara, já percebe que sente alguma coisa por ela, já não consegue deixar ela ali na estrada, então socorre ela, leva ela com ele o tempo todo. Lara começa a sentir alguma coisa por Samuel, ainda não sabe bem o que é, mas com o tempo eles vão acabar se apaixonando, e Samuel vai se mostrar assim, um mocinho muito, muito romântico. Lara também é uma mocinha muito determinada. E uma coisa que eu gostei na Lara é que, apesar de ela ser uma mulher do futuro, né, no caso que ela tá no passado agora, e de ela saber que tudo aquilo é errado, né, a escravidão, a guerra, tudo aquilo, mas ela sabe que ela não pode fazer muita coisa para mudar, infelizmente, então ela vai tentar mudar aos poucos. Foi uma coisa que eu gostei nela, gostei demais da protagonista. E sério, esse foi um dos melhores livros que eu li no ano. Eu ainda quero trazer a resenha dele aqui, porque vale muito, muito a pena falar desse livro. Ele é um livro, assim, enorme, acho que é de 500 e tantas páginas, mas eu li ele em uma semana, porque é muito, muito bom. O 8º livro dessa lista é também da Lisa Capes, é o 2º livro da série dos Hathaway, não sei. Bom, então, esse livro aqui, Sedução Amanhecer, eu tava muito, muito ansiosa para ler ele, porque a história desse casal aqui, né, que é a Win e o Merry Pen, também não sei se eu tô chamando o nome deles correto, provavelmente não. A história deles a gente conhece lá no primeiro livro, que eu também já falei dele, né, nas minhas leituras favoritas. E eu também quero resenhar essa série aqui pra vocês, é porque eu quero finalizar logo os Raven News pra poder começar a resenhar essa série aqui. Como a gente já conhecia a história dele, já tinha ali uma boa introdução no primeiro livro, eu tava muito, muito ansiosa pra ler esse livro aqui. E eu pensava que o Merry Pen, vou chamar assim, gente, talvez esteja errado, ia entrar pra minha listinha de mocinhos favoritos, mas ele não entrou. Tinha tudo pra ser um mocinho literário favorito, mas ele me decepcionou bastante aqui no livro. Eu entendo toda a situação, claro, o livro explica bastante, isso tem todos os detalhes, a gente conhece a história dele detalhado, porque quem leu o primeiro livro sabe que ele é um cigano que foi abandonado, né, pela sua família de ciganos, e foi adotado pelos Hathaway, gente, vou chamar assim, apesar que eu sei que tá errado. Foi adotado por essa família, né, excêntrica, e ele não saiu mais de lá, porque ele se apaixonou pela Win, e ela se apaixonou por ele. Lá no primeiro livro, a gente vê a Win doente. Ela teve acho que era escarlatina, não tô lembrada o que foi. Ela e o Léo, e eles sobreviveram graças ao Merry Pen, que tinha uma receita lá de uma erva para curar, e curou eles. Mas Win ficou com problemas respiratórios, então ela é uma moça frágil, doente, é considerada uma inválida, né? A medicina não pode fazer nada por ela nesta época aqui. Então ela não vai, os médicos já disseram que ela não vai ter uma vida comum, ela não vai casar, ela não vai ter filhos, ela vai ter que ficar em casa sendo tratada porque ela nunca vai melhorar, né? Só que nesse livro aqui a gente vê uma indeterminada a se recuperar, já que agora a família tem dinheiro, então ela vai para a França fazer um tratamento novo para se recuperar e voltar e conquistar o amor da vida dela, que é Merry Pen. Ela acha que Merry Pen não casa com ela por a questão de ela ser doente e ele ter medo de fazer algum mal para ela. Só que esse não é o único motivo. E a partir que a gente vai lendo o livro, a gente vai conhecendo verdadeiramente o que faz com que Merry Pen não assuma a sua paixão pelo Win. E o livro é incrível, como eu falei, não vou falar muito porque eu quero fazer a resenha dele, mas eu só tenho a dizer assim que apesar de Merry Pen não ter entrado para a minha lista de mocinhos favoritos, esse livro entrou para a minha lista de favoritos e ele é maravilhoso, eu amei demais. O 9º livro dessa listinha é Um Ano Inesquecível, que eu li, uma leitura coletiva. A gente começou a ler em setembro e finalizamos agora. Então é um livro de Paula Pimenta, Babi Dewey, não sei chamar o sobrenome dela, Bruna Vieira e Thalita Rebouças. Então são 4 autoras nacionais. E são 4 contos que a gente vai conhecer nesse livro. Então, a gente vai ter Uma Primavera Inesquecível, da Paula, Um Outono Inesquecível, da Babi, Uma Primavera Inesquecível, da Bruna e Um Verão Inesquecível, da Thalita Rebouças. E eu amei demais esse livro, apesar de que eu passei algumas raivinhas, porque tem uns contos que são mais adolescentes, né? E aí a gente passa umas raivinhas ali com os protagonistas. E o 10º e último livro dessa listinha é O Erro, o 2º livro de Amores Improváveis, que vocês já sabem que eu estou resenhando aqui no canal. Já tem a resenha desse livro completo aqui no canal. Então, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para você conferir depois. E eu me apaixonei por esse livro, porque a primeira vez que eu li ele, eu não gostei, não entendo o motivo que eu não gostei desse livro na primeira vez. E agora, na releitura, eu amei demais, demais.
O Logan é muito fofo, muito romântico e o livro é muito divertido. A Grace é muito forte, a protagonista, né? Muito determinada. Quando ela bota na cabeça que vai fazer uma coisa, ela faz. Inclusive, eu amei o jeito que ela agiu quando o Logan termina com ela, né? Termina o rolo deles. Eu gostei demais da forma como ela agiu. Ela seguiu em frente, não ficou chorando pelos cantos. Então é um livro assim que eu adorei e eu não vou falar muito sobre ele porque já tem a resenha dele aqui completa. Então se você quer saber mais detalhes desse livro, é só ir conferir o vídeo depois que eu vou deixar linkado aqui. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, trazer essa listinha maravilhosa dos últimos livros que eu li, que eu amei. E se você gostou, você já sabe, não esquece de curtir o vídeo, comenta o que você achou, comenta aqui também qual foi suas últimas leituras favoritas. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os amigos que também gostam de listinhas, que também gostam de ler. E nos vemos nos próximos vídeos.